Olá, jornalista! Aqui é o Victor Palangi e se você está nesse vídeo é porque você sentiu que algo mudou no mercado de comunicação, não é mesmo? Talvez você até tenha notado que as vagas tradicionais estão cada vez mais escassas ou que seus colegas de redação estão indo para outros caminhos. Bom, a realidade é que estamos vivendo um momento histórico único na comunicação brasileira e quem não se adaptar vai ficar para trás. Segundo os dados do CAGED, de 2025, tá? Enquanto as vagas do jornalismo tradicional declinaram 16% nos últimos 12 meses, as oportunidades em copywriting explodiram com um crescimento de 180%. Na minha experiência, acompanhando centenas de transições profissionais, nunca vi um momento tão propício quanto este para os jornalistas se reinventarem. Percebe como o mundo mudou? O e-commerce brasileiro está projetado para faturar 234 bilhões de reais em 2025 e aqui está o dado que vai te fazer pensar. 20% dessas vendas são impulsionadas diretamente por automação de marketing e copywriting estratégico. Enquanto isso, o LinkedIn mostra apenas 342 vagas ativas nesse momento, né? Tá variando por aí, para jornalistas tradicionais, contra mais de 1.000 vagas para copywriters. A diferença salarial também é gritante. Copywriters sêniores ganham em média 8 mil mensais como base, com comissão ainda que pode ultrapassar até 100 mil reais mensais, como acontece em algumas empresas, enquanto jornalistas ficam aí na média dos 4.500, 3.500 em algumas cidades, 5 mil, 6 mil em grandes metrópoles. Na minha observação do mercado, essa não é apenas uma questão de números, é uma questão de relevância e demanda real. Mas agora vem a parte boa da história. Você, como jornalista, já tem algo que 90% dos copywriters no mercado não conseguem replicar: credibilidade natural e habilidades de pesquisa profunda. Uma descoberta interessante que tenho visto é que empresas brasileiras pagam de 30% a 50% mais até para copywriters que têm um background na comunicação já, principalmente jornalístico, justamente porque eles valorizam essa capacidade de fact-checking, né, que é checar os fatos, pesquisar, trazer um conteúdo que vai além daquele conteúdo seco que muitos copywriters aprendem a fazer sem o domínio do vocabulário, sem o domínio da língua portuguesa como o jornalista tem, além do storytelling autêntico. Quando você faz uma matéria, você não inventa, você investiga, confirma fontes, triangula informações. Isso é ouro puro no copywriting, especialmente numa era saturada de conteúdo genérico gerado por IA. Falando em inteligência artificial, aqui está algo que vai te surpreender. 75% dos copywriters já usam IA diariamente, mas apenas 5% recebem treinamento formal adequado. A grande descoberta de 2025 foi que copywriters que dominam ferramentas de IA reportam 23% melhor taxa de conversão comparado aos que não utilizam. Mas atenção, e aqui está o seu diferencial como jornalista. A IA gera estruturas, mas quem cria conexão emocional, credibilidade, são os profissionais com experiência real em storytelling e pesquisa. Na minha experiência orientando profissionais nessa transição, os jornalistas que abraçam o modelo de IA híbrida se destacam muito mais rápido que aqueles sem um background editorial. Deixa eu te contar algo que pouca gente entende sobre copywriting. Não se trata de apenas saber escrever bem. É sobre entender psicologia da persuasão, métricas de conversão, funis de venda e principalmente entender resultados, né? Data-driven, que a gente fala em inglês. Enquanto no jornalismo você mede sucesso por audiência e credibilidade, no copywriting você mede por conversões e ROI. Robert Cialdini mapeou 6 princípios fundamentais da persuasão que todo copywriter precisa dominar e é praticamente a nossa bíblia do copywriting, né? Que é reciprocidade, compromisso, prova social, autoridade, escassez e afinidade. A boa notícia é que, como jornalista, você já usa naturalmente o princípio de autoridade através de credibilidade das suas fontes. Você entende também o conceito de prova social no seu trabalho. Você acaba trabalhando muito essa questão mais natural, de uma maneira muito mais ética, e você consegue fazer essa mudança para o copy trazendo um background que vai te valorizar dentro do mercado. E aqui está onde a coisa fica interessante para quem quer ganhar dinheiro de verdade. Existem nichos de copy que, se você for calcular o quanto tempo você gasta, né, e o quanto você cobrou, dá aí na faixa de 600 a 800 reais por hora. Por exemplo, quando a gente fala de copywriting médico, onde você ajuda uma pessoa que faz, por exemplo, uma cirurgia,
por exemplo, cirurgia de silicone, né? Se a pessoa, se você trouxer clientes para esse médico, ele vai cobrar 6 mil, 10 mil reais, então o retorno que ele tem por cada cliente que você leva é muito alto, por isso que ele está disposto também a pagar mais. Então, copywriters de nicho médico, de nicho jurídico, tendem a ganhar muito bem. Não é só infoprodutinho, não. Não é só e-book, não, a gente está falando de mercados sérios. Outro mercado que paga muito bem é o de fintechs também, porque é um mercado que tem muito dinheiro de investidor, e eles sabem que a guerra é sangrenta, então eles estão dispostos a pagar bem para quem sabe comunicar de forma estratégica, de forma persuasiva. O copywriting para SaaS B2B, ele também paga super bem, e para e-commerce não fica muito atrás. Na minha experiência, acompanhando essas transições, jornalistas que se especializaram em nichos de alto valor, eles conseguem já acelerar esse crescimento e ter uma progressão salarial muito rápida, especialmente porque eles já têm habilidade jornalística, então eles já largam na frente. Então você, para fazer essa transição do jornalismo para o copywriting, você já vai começar no copy já ganhando muito bem, porque o copy paga naturalmente super bem. Um copywriter júnior, né, vamos dizer assim, um iniciante máximo, ele já começa ganhando ali seus 3 mil reais tranquilamente. E você, como jornalista, não vai começar ganhando essa base, é só você afinar a comunicação que você já começa ganhando bem mais, além dos projetos freela que pode pegar, que pode custar 5 mil um projeto, 3 mil, 7 mil, investindo aí, gastando poucas horas por dia. Até mesmo, às vezes, mantendo o emprego e mais também o trabalho como copywriter, antes de fazer essa transição 100%. E agora vem uma parte crucial que poucos falam, a mudança de mentalidade. No jornalismo, você mantém distanciamento editorial, sua função é informar de forma neutra, né? Em teoria. No copywriting, você mergulha fundo na psicologia do cliente e na estratégia de conversão. É uma mudança de paradigma total, isso é importante. Você deixa de ser o observador neutro e passa a ser o advogado da marca, sempre com ética, claro. Uma abordagem que vejo funcionar muito bem é começar entendendo que cada peça de copy é como uma matéria especial. Só que ao invés de informar para educar, você informa para converter. E aqui está um ponto importante. Isso não significa que você vai manipular informações. Significa apenas que você vai informar de uma forma que privilegie a marca que você foi contratado para ajudar. Tá? Então não é sobre mentiras, mas é sobre saber informar de uma maneira verdadeira e ética, de forma que ajude ao produto, ao serviço que você está divulgando. Por isso que é importante sempre trabalhar com marcas e produtos que você realmente acredite, porque assim você vai conseguir informar de uma maneira muito mais confortável, né? Você vai conseguir passar essa informação de uma maneira que você se sinta bem, se sinta tranquilo. Bom, deixa eu te apresentar algumas estruturas que vão fazer toda a diferença na sua transição. A fórmula AIDA evoluída é fundamental, né? Então, atenção, interesse, desejo, ação, e aí vem retenção. Tem também o PAS, que é problema, agitação e solução. E o Before, After e Bridge, que mostra o estado atual, o estado desejado e a ponte, que é o produto. Então você mostra, você está assim nesse momento, você gostaria de chegar dessa forma, então aqui tem a maneira que você consegue alcançar esse resultado. Como jornalista, você já tem facilidade com estruturas narrativas, então adaptar esses frameworks vai ser mais natural do que você imagina. Na minha experiência treinando esses profissionais, jornalistas geralmente dominam esses conceitos bem mais rápido do que outros perfis que não são tão comunicativos, não tem essa base comunicativa, metodológica muito forte. Hoje, um stack tecnológico de um copywriter moderno inclui ferramentas de IA com o ChatGPT e Claude para ideação, SEMrush ou Ahrefs para SEO, Google Analytics para métricas e também plataformas como HubSpot, ActiveCampaign para automação e CRM. Mas aqui está o segredo. Você não precisa virar um técnico em tecnologia, tá? Não precisa, fica tranquilo. Você precisa entender como usar essas ferramentas, se você quiser, para você potencializar suas habilidades naturais e você conseguir também, assim, cobrar um valor ainda mais alto. Uma estratégia que funciona bem, tá? Que eu recomendo para quem está iniciando, é às vezes começar com uma ferramenta por vez, dominar e depois ir expandindo esse conhecimento gradualmente. Tem jornalista até mesmo que gosta de começar pelo design, porque assim às vezes pega mais trabalho de social media. A pessoa já escreve o conteúdo e consegue colocar isso num Canvas, por exemplo. Então vai muito da facilidade do jornalista. Mas o 80-20, vamos dizer assim, né, do sucesso é texto. É a comunicação, é a persuasão que você vai colocar lá. Agora, sobre portfólio, né, que traga clientes, diferente do clipping jornalístico, seu portfólio de copywriting, ele precisa mostrar resultados mensuráveis.
Eu tenho observado que portfólios com métricas específicas, por exemplo, esse texto aumentou as conversões, gerou X leads qualificados, eles convertem até 3 ou 4 vezes mais do que simplesmente entregar um conteúdo seco, um conteúdo vazio, que o cliente não sabe o resultado que aquilo gerou. Porque o copy, ele não é uma arte, né, do tipo, que leitura gostosa, nossa, adorei, né, igual o jornalismo, que você lê uma matéria e você gosta da matéria, você se diverte, um entretenimento muitas vezes. No copy, não. No copy, a lei máxima é: esse conteúdo gerou resultado? Se foi bem escrito, se foi bonito, isso é segundo ponto. O primeiro ponto é se gerou resultado para o cliente. Portanto, o segredo é você criar amostras em formatos diferentes, e-mail marketing, página de vendas, anúncios, se você não tem, e incluir resultados que esses materiais geraram, se for possível. Então, uma página de captura, por exemplo, você escreveu a copy da página de captura, e essa página teve uma conversão de 70%. A cada 10 pessoas que entram na página, 7 se inscrevem na newsletter, por exemplo. É isso. Então você coloca lá no seu portfólio a copy da página de captura e você escreve copy que gerou 70% de conversão em leads. Boom! Isso já dá outro contexto para o seu texto. E aqui está uma verdade que poucos falam sobre precificação. Você precisa sair do modelo por hora o mais rápido possível. Jornalistas, né, eles estão acostumados com freelancers pagos por matéria ou por hora, mas no copywriting o valor está no resultado, como eu comentei agora há pouquinho. Na minha experiência orientando essas transições, a progressão recomendada é sempre pensar na hora que você leva, mas apenas para informação pessoal. Mas o importante é você pensar no quanto você precisa gerar. Isso é começar pensando assim. Por exemplo, se eu preciso de 3 mil reais, 4 mil reais, né? E eu ainda não tenho tanta habilidade, ainda não estou muito desenvolto, né? Não me sinto tão confortável, vou demorar um pouquinho mais de tempo. Então eu preciso pegar uns 3 projetos no mês para eu conseguir atingir o salário que eu quero. Então você precifica com base nisso, você precifica com base no tempo que você vai levar, tal. Mas para o cliente não, para o cliente você passa o resultado. Olha, cara, eu vou te entregar aqui. Pensa bem, o seu produto custa R$1.500, né? Eu vou fazer esse trabalho para você por 1.000. Cara, se você converter uma pessoa com o que eu te entregar aqui, já pagou e já teve lucro. Mas mais do que isso, se você transformar 10 pessoas em clientes com a copy que eu estou te entregando, você vai estar faturando aí 15 mil reais que você não fatura hoje e tendo investido apenas R$1.000 no meu trabalho. Então você tira o foco do o quão trabalhoso é o meu trabalho, o quão trabalhoso é a minha pesquisa, o quanto eu vou ter que gastar de horas para fazer, olha o quanto você vai retornar com o que eu estou te entregando. Isso os jornalistas precisam entender e ter esse acompanhamento de perto, de alguém experiente, como eu, por exemplo, já me colocando à disposição aí de você, para te ajudar a fazer essa transição e a te transformar em um copywriter que consiga viver dessa profissão e com uma precificação que seja confortável para você e ao mesmo tempo te valorize no mercado. Outro ponto muito legal, tá? Existem mercados emergentes que estão explodindo agora e apresentam oportunidades únicas para jornalistas em transição. O agronegócio digital, olha que doideira, né? Que loucura. Está em alta, com fintechs rurais precisando de comunicação especializada. Health tech também é outro mercado, é um outro nicho quente, especialmente com a regulamentação da telemedicina. EdTech corporativo também está crescendo exponencialmente, né, que são startups de educação, mas mais focado para o público B2B. Como jornalistas, vocês já têm essa capacidade de aprofundar rapidamente nos assuntos, se posicionar como especialista com uma naturalidade. Copywriters que não têm essa destreza que você tem, eles demoram muito mais tempo para conseguir se destacar nesses mercados um pouco mais distintos, né, como, por exemplo, o mercado rural. Então, também é uma facilidade aí que você pode aproveitar, tá? E aí vem também uma estratégia que funciona muito bem para jornalistas em transição, que é alavancar a rede de contatos que você já tem. Tá? Então, na minha observação, os primeiros clientes eles podem vir de pessoas próximas que já te conhecem, eles podem vir de empresas que você já passou. Você pode, às vezes, pegar algum amigo seu, fazer um bem bolado para você conseguir ter um portfólio bem legal e que vá para o ar, porque isso dá um peso diferente também. A gente sempre fala aqui na Palantir Academy de pegar clientes,
até mesmo antes de começar a treinar. Por quê? Porque se você já tem um cliente, você treina com o cliente, é um treino em campo, é um treino dando sangue, é um treino que vai estar no ar, que vai ter um site, que você vai poder divulgar esse site. Então, pegar cliente é o primeiro ponto para quem está fazendo uma transição de jornalista para copywriter. Agora, algo que poucos copywriters dominam, mas que é fundamental atualmente, que vem se tornando cada vez mais procurado e levado a sério, são as novas regulamentações digitais, né, o compliance. O ECA Digital, sancionado em setembro de 2025, criou novas oportunidades especializadas em compliance para copywriting, com multas que podem chegar a 50 milhões para empresas que não se adequarem. A LGPD também reforçada impacta essas estratégias de marketing digital. E como jornalista, você já tem familiaridade com questões legais e éticas, o que te dá uma vantagem competitiva também enorme nesse nicho, que está praticamente vazio de especialistas, porque muitos fazem a migração de outras áreas e não tem esse cuidado com as palavras que um jornalista naturalmente tem. Outra oportunidade muito legal também vem do mercado internacional. O português já é falado por mais de 280 milhões de pessoas, tem uma demanda crescente por copy em português em mercados hispânicos e lusófonos. Então tem também hoje muitas plataformas, tem também hoje muitas oportunidades de chegar em empresas também de fora do Brasil que estão buscando por copywriters brasileiros. Recentemente, inclusive, eu fui abordado por uma empresa que estava buscando alguém que tivesse o idioma português nativo. Não uma pessoa que aprendeu a português, mas alguém que tenha isso naturalmente dentro de si. Por quê? Porque a empresa estava vindo para o Brasil, então ela queria alguém que já conhecesse o mercado, as nuances, as gírias. Então esse é um mercado muito legal também. E jornalistas que já tenham inglês, já tenham espanhol para conseguir conversar com essas empresas, se é o seu caso, também já é outra vantagem, que é algo aí que acaba destacando dentre a concorrência. Bom, olhando para 2025 a 2027, algumas tendências aí vão definir o mercado, tá? A IA generativa multimodal, ela vai integrar copy com geração de imagens e vídeos. O voice commerce, que vai demandar scripts para assistentes virtuais. Web3 e marketing descentralizado, vai precisar de copy para NFT, metaverso. Realidade aumentada também vai exigir mais copywriters para experiências imersivas. E o jornalista, então, se adaptando a essas novas mídias, formatos, vão poder surfar essa onda tecnológica. Então, você que está agora fazendo essa transição, você está pegando um timing incrível para surfar nesse momento aí de tecnologias emergentes, de um monte de coisa surgindo que a gente até se perde, né? Metaverso, óculos VR, voice commerce, cada vez mais pessoas fazendo pesquisas com a voz e usando a voz e menos a escrita, então também precisa ter um copy focado na comunicação verbal, enfim. É uma loucura que tá, e isso é bom pra gente porque abre mais oportunidades, principalmente para jornalistas que detêm esse conhecimento da comunicação mais aprofundado. Bom, para fechar, eu quero que você entenda uma coisa. Esse é um momento histórico único. A convergência de fatores, né? Crescimento explosivo de e-commerce, consolidação da IA, novas regulamentações, crise do jornalismo tradicional, criou uma janela de oportunidade que pode não se repetir. Então, jornalistas que fazem essa transição agora se posicionam na vanguarda da revolução comunicacional. Seu diferencial competitivo, a pesquisa rigorosa, a storytelling mais humanizado, esse fact-checking natural, né? Sempre procurar por fonte, saber triangular informações, são ativos que se valorizam ainda mais no mercado saturado de conteúdo genérico, de um monte de gente que fica jogando coisa no GPT e as empresas já estão cansadas, ninguém aguenta mais conteúdo vazio feito por IA. Tudo isso traz a você uma pergunta aí que eu me faço, né? Por que continuar no mercado tradicional quando o mercado digital paga melhor, tem mais oportunidades e também valoriza mais a nossa capacidade comunicativa? Né? Então, pense nisso. Na minha análise de mercado, o ideal é você já fazer essa transição agora, porque você já pode começar a ganhar dinheiro, ter os seus primeiros clientes nas próximas semanas. E se você quer minha ajuda, eu tenho um convite muito especial para você, tá? Tem o link aqui embaixo que você pode estar clicando, você vai ver mais informações de como eu posso estar ao seu lado nessa sua transição do jornalismo para o copywriting. Queria agradecer por ter ficado aqui comigo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela confiança, desejo muito sucesso na sua carreira e espero que a gente possa trabalhar juntos. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.